Boa noite, sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre a morte para o pecado e a pureza de vida. Se encontra em 1 Pedro 4, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós no mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivas de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências borracheiras, orgias, bebedices e intestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorras com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho, pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Alguns deveres dos crentes, uns para com os outros, se encontra em 1 Pedro 4, do versículo 7 ao 11, que diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem as vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Estarei explicando. Em 1 Pedro 4, o apóstolo Pedro começa nos exortando a dedicar o tempo que nos resta na vontade de Deus. Ele também lembra que anteriormente nossa vida pertencia à prática do pecado, mas agora não. Após diversos e maravilhosos conselhos, ele cita mais uma vez o exemplo de Jesus Cristo ao falar sobre o sofrimento, mostrando que é melhor sofrer fazendo a vontade de Deus do que sofrer por causa do pecado. Encerra nos alertando sobre o julgamento da casa de Deus. Ele faz o alerta dizendo: se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Portanto, estejamos atentos. Estarei explicando 1 Pedro 4, versículo 1. Na carne, o sofrimento de Cristo foi real, porque ele tinha uma natureza humana. Armai-vos também vós. Os cristãos precisam ter o mesmo pensamento de Cristo para combater e sair vitoriosos. Aquele que padeceu neste contexto refere-se aos cristãos que sofreram. Já cessou o pecado. Aqueles que servem a Deus fielmente em meio ao sofrimento tomam diferentes atitudes com relação ao pecado. Este não mais tem poder sobre eles. Cessou não significa que aqueles que sofrem não têm mais pecado ou jamais pecarão novamente. Capítulo 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Para que aqueles que sofrem por Cristo devem estar com sua vida voltada para fazer a vontade de Deus, não para seguir seus desejos pecaminosos. Dissoluções falam de um comportamento vergonhoso e insolente na vida de uma pessoa. Orgias refere-se a festas intermináveis onde abundam bebedeiras e imoralidade, abomináveis idolatrias. A ideia aqui é que algumas formas de idolatria são tão terríveis que até as autoridades civis as abominam. Deus naturalmente odeia todo tipo de idolatria. Estarei explicando 1 Pedro capítulo 4, versículo 4.
acham estranho. Os ímpios não conseguem entender a vida transformada dos cristãos. Desenfreamento de dissolução. Ao contrário dos cristãos que vivem para agradar a Deus, os ímpios vivem sem pensar na consequência eterna que terão seus atos. Eles enchem sua vida de mais obras que não têm valor eterno algum, blasfemando de vós. Os ímpios geralmente zombam daqueles que se recusam a seguir seu estilo de vida frívolo e maligno. Agora estarei explicando. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5. Onde dá a conta, os ímpios pensam que podem fazer o que bem entendem, mas estão muito enganados. Tudo o que fazem acarretará duras consequências. Um dia eles estarão diante de Deus. Não terão desculpas e darão conta de toda a sua maldade. Agora estarei explicando 1 Pedro capítulo 4, versículo 6. São 4 as principais interpretações sobre o que Pedro quer dizer com mortos nesse versículo. Que há uma relação entre o evangelho pregado neste versículo e a declaração que Jesus faz em 1 Pedro 3, do versículo 19 ao 20, diz assim: no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Portanto, tem-se que este versículo se refere a Cristo, oferecendo a salvação àqueles que viveram antes da era cristã. No entanto, nada nas Escrituras indica que alguém recebe uma segunda chance para ser salvo depois da morte. Que essa pregação está ligada a 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 19 ao 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Mas que este versículo trata de Jesus, pregando somente para os justos do Antigo Testamento. As duas outras interpretações consideram que este versículo não está ligado a 1 Pedro 3, capítulo 3, do versículo 19 ao 20, que Pedro está falando do evangelho que foi pregado aos cristãos que morreram até então, mas que agora estão vivendo com Deus. Mas talvez a melhor interpretação seja a de que Pedro está referindo-se àqueles que estavam mortos espiritualmente. O evangelho foi pregado a eles, a fim de que eles pudessem renascer espiritualmente. 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 7. Jesus pode vir trazendo consigo seu juízo a qualquer momento. Por essa razão, todos precisam estar preparados para dar conta do que fizeram em sua vida. Sóbrios, os cristãos devem controlar seus desejos pecaminosos, porque não tarda a volta do Senhor. Vigiai. Pedro exorta seus leitores para que sejam prudentes e estejam empenhados em buscar a Deus em oração. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Tende amor intenso uns para com os outros. Os cristãos devem fazer o máximo que puderem para manter seu compromisso de fazer o bem uns aos outros e não devem deixar que coisa alguma os impeça de fazer isso. O amor cobre multidão de pecados. O que Pedro está dizendo aqui não é que o amor de um cristão pode expiar os pecados de outros cristãos. Ao contrário, ao citar um provérbio do Antigo Testamento, Provérbios 10, versículo 12, diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Ele nos faz lembrar que o amor nos leva a não pecar. Todos nós podemos demonstrar amor aos nossos irmãos em Cristo, perdoando-os de coração e não falando abertamente dos seus pecados do passado.
1 Pedro 4, versículo 9. Sendo hospitaleiros nos dias do Novo Testamento. A hospitalidade significava apenas prover teto e alimento aos viajantes por 2 ou 3 sem esperar por 2 ou 3 dias, sem esperar pagamento algum em troca, sem murmurações. Ser hospitaleiro de fato era algo que requeria sacrifício. Por esse motivo, muitos que demonstravam esse ato de gentileza aos estrangeiros, às vezes reclamavam pelas suas costas do trabalho que eles estavam dando. Em sua carta, Pedro exorta os cristãos a servir uns aos outros de bom grado. Cada um administre aos outros. Isto é algo tremendo, ainda mais em uma sociedade que se torna cada vez mais seletiva e individualista. O plano de Deus para nós é que cresçamos por meio dos relacionamentos, não de isolamento, cada um conforme o dom que recebeu. A cada cristão é dado um ou mais dons, para que um possa edificar o outro. Despenseiros são mordomos ou administradores que darão conta por terem usado ou não seu dom para a glória daquele que o concedeu a eles, de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro 4, versículo 11. Aqueles que ensinam aos outros a verdade de Deus devem fazê-lo com referência, para que seus ouvintes respeitem a palavra de Deus segundo o poder que Deus dá. Os cristãos devem usar o poder que Deus lhes deu para fazer sua vontade nesta terra e não confiar em suas próprias forças. Que Deus possa estar falando ao seu coração grandemente através dessa palavra. Estaremos orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço perdão por todos os meus pecados, meus falhas, meus erros, ó Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, primeiramente pelo livramento, Pai, que o Senhor me deu ontem, Pai. Te agradecer, Senhor, porque poderia ter sido algo bem pior, Pai, mas graças a Deus, Pai, o Senhor entrou na peleja, Pai, e o Senhor, Pai, fez, Pai, com que fosse só, Deus, um acidente, Pai, que daqui a pouco estará melhor, ó Pai. Senhor, eu dei uma topada, Pai, mas essa topada, Senhor, foi para me ensinar, ó Pai. E eu acredito, Deus, que nada, Deus, acontece sem sua permissão, ó Pai. E se essa topada foi para me ensinar, para eu passar por teus servos, Senhor, também, Pai, o que o Senhor vai me ensinar, Deus, através do que aconteceu comigo, é porque, Deus, o Senhor tinha já esse plano, o Senhor já tinha, Senhor, planejado, ó Pai, algo, Pai, para que fosse, Senhor, contado, Deus. E, Deus, na hora certa, no momento certo, Senhor, eu estaria contando essa bênção, Pai, porque, Deus, não foi à toa, Pai, que nada disso aconteceu, ó Deus. Eu acredito e eu creio, Pai, que acontece tudo, Pai, da forma que Tu queres. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai, a vida de cada um, Senhor, que está ouvindo e vendo esse vídeo, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa continuar ministrando no coração deles, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por cada livramento que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por tudo, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo, Deus, que o Senhor tem feito. E, Senhor, toma, Deus, cada enfermo nas Tuas mãos, faça a Sua vontade, ó Pai. Senhor, toma nossas vidas nas Tuas mãos, cuida, Deus, a cada dia de nós, Senhor. É isso que nós pedimos e já te agradecemos, em Tia Vitória, em Cristo Jesus, que vive aqui reina para todos sempre. Amém e amém. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!